Até 313 depois de Cristo, o cristianismo era uma religião proibida no Império Romano. Os cultos cristãos eram ilegais e os membros da igreja eram perseguidos e mortos. O ponto é que tudo mudou com a ascensão do imperador Constantino, que além de legalizar o cristianismo, ainda inseriu a igreja no espaço público romano. Até então, com o Império Romano no encalço da igreja a todo instante, um concílio que reunisse líderes cristãos de toda a parte do Império Romano para se discutir a doutrina era praticamente impossível. Mas agora, com o fim da perseguição em 313, havia liberdade para um concílio universal, ou melhor, um concílio ecumênico entre bispos católicos. E o primeiro concílio ecumênico da história teve lugar na cidade de Niceia, que é a atual Iznik, na Turquia. Foi convocado pelo próprio imperador e teve como principal objetivo acabar com uma controvérsia pra lá de perturbadora que há alguns anos persistia em tentar destruir a unidade da igreja. E eu tô falando aqui da famosa heresia chamada arianismo, que de certo foi a mais terrível heresia que a igreja teve de enfrentar em toda a sua história, pois colocava em xeque um ponto da doutrina que certamente é uma das bases da fé cristã. Se não for a mais importante, é uma das mais, pois envolvia a própria natureza e o mistério de Cristo. Ademais, além de impactante em questão de dogma, a heresia ariana ainda teve um poder de alcance muito grande, daí a importância de se convocar um concílio ecumênico. Mas, antes de falar sobre o concílio propriamente dito, vamos entender rapidamente do que se trata, afinal, a controvérsia ariana. Bom, primeiro que o arianismo tem este nome, pois vem de Ário, o homem que deu origem a essa heresia. Ário era um padre da região de Balcalice, em Alexandria, que se tornou muito popular em toda a província do Egito, principalmente por sua sabedoria e pelo modo ascético pelo qual ele levava a vida. Acontece que Ário passou a propagar uma nova tese cristológica, na qual, em termos simples, ele negava a própria divindade plena de Cristo. Ou seja, para Ário, somente o Pai é o Deus Supremo e Cristo, no máximo, era uma divindade subordinada, uma criatura, e por mais que fosse a mais excelsa das criaturas, não era Deus no mais pleno sentido da palavra. Pois bem, essa maneira de enxergar a natureza de Cristo, proposta por Ário, acabou se espalhando para além de Alexandria, chegando até mesmo a ganhar a simpatia de Eusébio de Cesareia, que certamente foi um dos maiores nomes da igreja dos primeiros séculos. Ário então acabou entrando em conflito com o bispo Alexandre de Alexandria, que advogava mais pela visão ortodoxa de igualdade entre as pessoas da divindade, e portanto rejeitava as teses de Ário. E num concílio regional realizado em Alexandria em 321, o heresiarca Ário terminou condenado e teve que fugir do Egito para dar continuidade à sua pregação herética. Mas a questão é que Ário ainda tinha muitos simpatizantes, inclusive o bispo Eusébio da importante cidade de Nicomédia, na Ásia Menor, que foi quem o acolheu após a sua fuga do Egito. Neste caso, a verdade é que houve um duro conflito de interesses entre bispos que já ameaçava a unidade da Igreja Oriental de uma forma nunca antes vista. Os bispos escreviam uns aos outros, quer a favor de Ário, quer contra ele. E neste ponto, nós podemos dizer que uma grave crise de unidade estava claramente instaurada na Igreja de Cristo. Agora, chegando à altura de 324, o imperador Constantino venceu seu cunhado Licínio, que governava a parte oriental do Império Romano, e assim Constantino conseguiu unir todo o território de Roma sob o seu comando único. Ao entrar vencedor em Nicomédia, Constantino foi informado da divisão que pairava sobre o seu querido cristianismo, e tendo conseguido finalmente a união política do Império, o seu próximo objetivo, agora evidentemente, era trazer de volta a união religiosa. O problema é que Constantino não entendia absolutamente nada da profundidade da doutrina cristã. Então, ele até que tentou convencer Ário e o bispo Alexandre de Alexandria a deixarem de lado suas diferenças, mas vamos dizer que ele não foi bem sucedido nisso. Ele enviou também um de seus conselheiros eclesiásticos, o espanhol Ósio de Córdova, a fim de tentar reconciliar as duas partes em Alexandria, mas isso também não foi suficiente. Foi aí então que se lançou a ideia de um concílio que reunisse toda a cristandade e que materializasse a unidade da igreja mediante um símbolo de fé após intensos debates onde todo mundo teria voz. Essa ideia caiu como uma luva para Constantino e a reunião foi preparada então para o inverno de 325, na cidade de Niceia. Portanto, o primeiro concílio ecumênico da história da igreja seria conhecido como o Concílio de Niceia.
O grande Santo Atanásio, outra figura que teve papel fundamental nessa defesa da fé ortodoxa, contou 318 bispos reunidos no Concílio de Nicéia, número que no final das contas se tornou tradicional. Aparentemente foi Ósio de Córdova mesmo quem presidiu as sessões, sendo que Constantino estava presente, mas ele não podia votar oficialmente, já que nem sequer batizado ele era ainda. Já no concílio, pelo lado ariano, o bispo Eusébio de Nicomédia apresentou uma fórmula de fé que era tão estranha aos olhos da fé tradicional e que demandava uma ruptura tão grande com a ortodoxia, que neste mesmo momento uma onda de indignação tomou conta da maior parte dos presentes, dentre eles alguns dos próprios partidários de Ario. Assim sendo, depois de vários dias de debates acalorados, a maioria esmagadora, portanto, decidiu pela afirmação de que o Filho era verdadeiramente Deus e consubstancial ao Pai, isto é, da mesma substância do Pai. A conclusão disso tudo é que Ario tomou uma lavada avassaladora. Dos 318 bispos presentes no concílio, apenas 2 ficaram do lado de Ario até o final e se recusaram a autenticar a declaração de fé do concílio. Ario, portanto, foi condenado, e os 2 bispos relutantes acabaram partindo mesmo com ele para o exílio. Essa foi uma grande vitória a favor da unidade da igreja, e o caso ariano assim parecia resolvido em definitivo. Mas a verdade é que ele iria ainda dar muita dor de cabeça para a igreja, tendo sido Santo Atanásio um dos maiores apologistas católicos dessa época contra o arianismo. E, bom, olhando assim por essa narrativa, parece até que o concílio se restringiu somente a debater os aspectos da heresia ariana, né, e a necessidade de unidade da igreja, porém, assuntos minoritários ou de pontos não tão fundamentais da fé assim, como, por exemplo, a data da Páscoa, ou então o cisma de Melécio, que com certeza você nunca deve ter ouvido falar na vida, e, por fim, foram derrotados os últimos adeptos do novacianismo. O Credo de Nicéia, por sua vez, o texto final adotado pelo concílio para fixar o dogma católico contra o arianismo, permanece até os dias de hoje como um elemento fundamental da doutrina da Igreja Católica. Na verdade, desde os primórdios do cristianismo já existia uma profissão de fé cristã, que é o nosso tradicional credo católico, né? O creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e por aí vai. Mas no Concílio de Nicéia se decidiu por uma nova redação, que não substituiria a primeira, mas que fosse redigida de uma forma tão cabal e detalhada que não pudesse sobrar espaço para dúvida, sabe? Dessa forma, o Credo de Nicéia é decisivamente anti-ariano. A princípio ele afirma a unidade de Deus, mas também declara que o Filho é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, e embora confesse que o Filho foi gerado, enfatiza que ele não foi criado, então essa é uma diferença que o Credo de Nicéia estabelece. É dito também que o Filho é consubstancial ao Pai, que quer dizer que ambos são da mesma essência, e quanto ao Espírito Santo, a única confissão reafirmada é a crença na existência dele. O Credo nesse ponto não entra muito em detalhes. Enfim, o que importa é que a doutrina da Trindade estava reafirmada e em 381, no concílio que se realizaria dessa vez em Constantinopla, a ortodoxia do concílio de Nicéia foi confirmada. No entanto, infelizmente, as teses de Ario ainda iriam permanecer como tendência por bastante tempo ainda. E eu acho que é isso, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Então pode ir deixando o seu like aí para ajudar o canal a ser recomendado por aí. Se inscreve também, caso você não esteja inscrito ainda. E vale lembrar que se você quer ajudar este canal a crescer ainda mais, você pode ajudar financeiramente. É só você clicar no botão de Seja Membro e fazer uma contribuição mensal com o canal. Isso dá uma força que você não faz nem ideia, pois acima de tudo ajuda o canal a se manter viável, cara. Isso é muito importante. Inclusive, meu agradecimento aqui aos membros atuais que já estão aí na tela. O apoio de vocês é fenomenal, é essencial. Então eu peço que se você gosta dos vídeos e tem condição, dá uma força aí pra gente, porque ajuda bastante. No mais é isso, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.